Eu sei que eu sou suspeita para falar, afinal, contar histórias faz parte da minha vida. Mas você sabia que ler e contar histórias é muito mais do que um momento quentinho e de carinho entre pais, mães e filhos? Eu sou a Fafá do canal Fafá Conta e nesse vídeo eu vou falar de 7 benefícios de ler ou contar histórias antes de dormir. Ontem, as crianças brincaram, depois tomaram banho, jantaram, escovaram os dentes, ouviram uma história bem gostosa e dormiram. Hoje, mais uma vez, elas vão estudar, brincar, tomar banho, jantar, escovar os dentes, ouvir outra história ou a mesma de ontem e dormir. E amanhã tudo se repete. Parece até um disco riscado, mas eu tô repetindo justamente para falar do primeiro benefício de contar histórias antes de dormir. Elas contribuem para a criação de uma rotina. Quando se é pequeno ou pequena, o mundo é um lugar vasto, onde tudo muda muito rápido. Ao criarmos uma rotina para a criança, ela consegue se antecipar ao que vai acontecer. E isso faz com que ela se sinta mais segura. Eu gosto bastante do benefício 2, porque ele está diretamente relacionado àquilo que nos faz humanos. Ler uma história antes de dormir ajuda a criança a processar algumas experiências. Talvez ela tenha brigado com um amigo na escola, ou não tenha entendido algo que você ou a professora falou, ou ainda tenha ficado com medo de alguma situação específica. Ao ouvir histórias, ela poderá se ver refletida nelas e associar o que os personagens viveram ao que ela também viveu. Não é interessante? No vídeo anterior eu falei sobre os estágios de leitura de acordo com as fases das crianças. E um dos benefícios de ler histórias na hora de dormir é justamente dar um impulso cognitivo a elas. Essa prática é uma das melhores maneiras de fazer com que a criança conheça novas palavras e formas de se expressar. Mantenha o foco da sua atenção e desperte ainda mais a sua criatividade. Tá percebendo como ler uma história é muito mais do que apenas ler uma história? O quarto benefício é praticamente uma extensão do terceiro. Lembra quando eu falei no vídeo anterior que a infância é uma fase da vida na qual o nosso cérebro começa a criar conexões? Pois quem também fala sobre isso é a Sociedade Brasileira de Pediatria, quando diz que os primeiros anos de vida são fundamentais para o desenvolvimento da criança e que ler uma história antes de dormir é uma experiência essencial para a criação dessas conexões. Eu tenho algo muito importante para contar que nem todo mundo sabe. Cheguei aqui pertinho. Nós vivemos em uma bolha. Tá, não é nenhuma novidade o fato de que convivemos com pessoas que compartilham das mesmas visões de mundo que a gente. Acontece que isso também pode provocar um certo tipo de cegueira, quando deixamos de enxergar a realidade de outras pessoas. Já entendeu onde eu quero chegar, né? Ler histórias antes de dormir ajuda a ampliar a visão de mundo da criança. Nessas histórias, a criança começará a ter contato com diferentes temas, linguagens, regiões, autores, origens e personagens. De certa forma, você estará contribuindo para furar essa bolha. O benefício 6 vai ser simples e direto, mas vocês vão até me agradecer. Ler histórias antes de dormir estimula o sono. E novamente eu recorro à Sociedade Brasileira de Pediatria, que recomenda a leitura de uma boa história à noite, porque ela ajuda a criança a relaxar. Só não vá ler uma história repleta de aventuras, ação e reviravoltas, que o efeito pode ser o contrário. Pega uma história mais leve. Quem disse que dica curta não é boa, hein? Bom, eu gosto de deixar o melhor para o final. Ler histórias antes de dormir é um hábito que promove o carinho, a troca e o afeto. Sim, eu acabei de dizer que ler histórias antes de dormir ajuda a criança a processar experiência, criar conexões, ampliar desde cedo a sua visão de mundo e tudo mais. Só que no fim das contas, essa prática é uma forma de você e seus filhos viverem lindas experiências e emoções juntos. Também é uma forma de vocês se conhecerem melhor, descobrirem aquilo que gostam e o que não gostam, se conectarem e demonstrarem todo o amor que sentem um pelo outro. Se só isso não valer uma boa história na cama antes de dormir, eu já não sei mais o que vale.
Esses foram 7 benefícios que uma história antes de dormir pode gerar nas crianças. Mas existem inúmeros outros, eu tenho certeza disso. Antes de terminar, eu quero dar algumas orientações para que essa experiência fique ainda melhor. Primeiro, desligue todos os aparelhos eletrônicos antes da história. Esse momento é para ser vivido com toda a atenção, sem que nada o atrapalhe. Segundo, não ligue se seu filho ou filha pedir sempre a mesma história na hora de dormir. Lembra quando eu falei em outro vídeo que a repetição é útil para o desenvolvimento da criança? Pois então. Por fim, estabeleça alguns limites. Se você disse que ia contar 2 histórias, conte apenas 2 histórias. É dessa forma que você ensina a criança que a sua palavra vale muito. No futuro, quando você disser que fará algo, ela se lembrará daquele momento e saberá que você irá cumprir o que disse. Por hoje é só. E aí, já sabe qual história você vai ler ou contar hoje à noite? Um beijo e até a próxima. Tchau!